What do you think has become so expensive that it's just not worth it anymore? Bonecos e games. Sim, essa é a resposta que eu dou aí pro gringo e a gente vai resenhar sobre isso agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada para todos vocês. Seguinte, vamos falar a respeito disso, esse vídeo aí saiu esses dias, muita gente já falou sobre isso, resenhou. Obviamente aqui no nosso meio isso não se fala, né, porque o conteúdo de colecionismo, principalmente, ele é muito longe da grande parte da população. As pessoas, elas só servem aí, quando a gente fala de colecionismo, para comprar, né, para usar cupom de desconto, para comprar, para usar link, mas na hora de resenhar e falar alguma coisa assim, não vira muito. Então, vamos falar sobre isso, porque eu sei que ninguém vai falar, então vamos fazer essa resenha, tá? Já de cara, eu vou falar aqui que essa conversa não é sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que deveria ser, o que não deveria, e não exatamente da qualidade das coisas, tá? A gente até vai falar um pouco de qualidade, mas de um jeito mais técnico, porque a grande questão aqui é o que ficou tão caro que não compensa mais ser comprado. E esse ficar tão caro, muitas vezes, não é porque a gente não pode pagar, é porque o preço que é pedido naquilo ali não compensa em cima do que está se entregando. E isso é uma coisa que não tem a ver com o governo, não tem a ver com imposto, não é realidade brasileira, é também, mas não é exatamente, porque é um fenômeno mundial. No mundo todo, a gente vê gente falando e reclamando a respeito dos preços. Então, o jogo tá muito caro, PSN tá muito caro, não sei o que tá muito cara, a figura tá muito caro. Há uns meses atrás a gente viu na Hasbro um reajuste de preço e as gringaiadas tudo reclamando, e olha que a gente tá falando ali de uma margem ali de aumento de 3, 5, 6 dólares, mas a galera reclamando, e faz muito sentido. Por quê? Porque principalmente o gringo, ele tem muito essa coisa da grana e essa coisa de ver que estão pedindo mais por uma coisa, mas não existe evolução que acompanha esse valor. No colecionismo tem muito isso, no game também eu acho que tem muito isso. A parada do game me fez pensar por causa do jogo Marvel's Spider-Man. Eu vi muita gente que pegou o jogo, no dia 20 tava baixando, que era na sexta-feira, e no sábado à noite ou no domingo, o cara já tava postando que terminou o jogo, e eu fiquei assim, porra, velho, o cara pagou 300 pau num jogo que ele basicamente jogou em 24 horas. Que merda, hein? Porque ele provavelmente não jogou direto, né? Porque se tivesse jogado direto, teria terminado antes. E eu não tô aqui nem fazendo juízo de valor se o jogo é bom, é ruim, se as horas são mais, se deveria ser menos. Não, não é isso. Mas é a questão do geral do game. Olha que você tá pagando extremamente caro por algo que não vai te entreter por muito tempo. E quando eu falo entreter por muito tempo, eu não tô falando que a história deveria ser maior de novo, não. Mas é simplesmente o fato de que o ajuste de preço não acompanha o que o produto mostra. Vou dar um exemplo aqui, o The Witcher 3, que é um jogo que você tem ali 200 horas, e óbvio, não é só de missão principal, mas acho que é um jogo que dá pra gente usar de exemplo, por quê? Porque a missão principal e a missão paralela, a side quest, ela se mistura, e ela se mistura de um jeito que tem uma hora que você não sabe mais o que você tá jogando. Você não sabe se você tá jogando principal ou paralela, porque as duas são top do mesmo jeito. Então, ali você tem 200 horas de conteúdo que não se diferencia, de certa forma. Posso colocar assim, porque tudo faz parte daquele mundo doido do The Witcher. Mas é uma coisa que te traga, que te coloca ali dentro. E na época era um jogo que tava com preço normal, só que repara que o preço dele é ajustado ao tamanho do conteúdo. O preço deveria ser de acordo com o tamanho dos games que eles estão apresentando. Então, se o game é mais longo, então beleza, vamos puxar um pouquinho mais. Se o game é mais curto, um pouquinho menos. Isso baseado em uma história principal. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas tem o mundo aberto, as histórias paralelas. Mas vamos falar a verdade, cara. Você que comprou o Marvel's Spider-Man 2, você comprou pra jogar as paralelas ou você comprou por causa da história principal? Mesma lógica a gente passa pro universo dos colecionáveis. Hoje, você tem aí o lançamento recente do Goku Super Saiyajin Goiabada, que é basicamente o mesmo Goku, que a gente já viu várias e várias vezes. Nem a Bandai se preocupa mais em fazer uma descrição decente pra ele, e que vem num preço de 26 dólares, né, o equivalente a 26 dólares, e que aqui com certeza vai sair a mais de 300 reais, porque é o preço que sai essas coisas de Dragon Ball. E aí, de novo, cara, é a mesma coisa. É o mesmo produto, repetição, não tem diferença. Mudou a corzinha do cabelo, só que o preço sai como se fosse uma novidade. Quando você pega uma estátua hoje,
você tem uma coisa que facilmente chega aos R$1.000, né? O preço barato de uma estátua hoje é R$500. Os outros quase todos chegam ao 1.000, se não chega a 1.000, se aproxima dos 1.000. Qualquer articulado, quando ele é um pouquinho mais interessantezinho, ele já bate R$600, R$700 fácil. E nesse ponto, muita gente vai falar assim, mas sempre foi complicado de colecionar. E sim, concordo, sempre foi complicado de colecionar, porque a gente tá falando de um produto que não é essencial e você não precisa ter pra sua vida. Então, eu concordo que esse produto, ele sempre vai exigir um pouquinho a mais do seu gasto financeiro. Mas existe uma diferença entre exigir um pouco a mais do gasto financeiro e você precisar vender 2 rins, 3 fígados e 1 coração para conseguir aquilo, que é justamente o que tá acontecendo hoje. A gente não tem mais aquela coisa de, olha, isso aqui é um pouco caro, mas é algo que tá dentro do seu próprio mercado. Não, é algo que tá muito além. E isso tudo, quando a gente fala de colecionável, né, entrando nessa seara, ela vem depois do mercado criar uma vertente popular do colecionismo. Por quê? Porque foi criada essa vertente baseada em prestação, baseada em um monte de cupom que começaram a se distribuir por aí, baseado em um monte de promoção, e que fez com que o trabalhador médio, aquele cara que às vezes tem 2, 3 salários mínimos, que paga a conta, que paga aluguel, ele começasse a ir pro lado de comprar também. E às vezes até resgatar, o cara que já comprava voltar a comprar, o cara que comprava achava muito caro e saiu, ele voltou também, e ele viu que ali tinha jogo pra ele. Só que o que aconteceu? Quando esse cara entrou com tudo no mercado, aí eles começaram a trazer a logística do alto nível para jogar aqui embaixo. A gente vê isso muito claro quando você vê hoje publicidades vendendo a ideia de que vale a pena você comprar um voucher. E assim, problema nenhum de você fazer um voucher, de você ir lá e pagar um voucher e depois pagar pelo resto do produto quando ele chegar. Problema nenhum, isso faz parte do mercado, só que isso é um mercado de alto nível. Isso é pro cara que tem dinheiro, né? Porque muita gente tem dinheiro e não se preocupa em ter que pagar ou bancar depois. Ok, normal. Só que quando você pega isso e começa a vender pro brasileiro médio, depois de você criar todo um marketing baseado no emocional do cara, em nostalgia, em alienação, cara, a coisa fica muito complicada. Você tá começando a preparar terreno pra depois ferrar com o cara, né? Você prepara uma ideia de que, olha, eu tô te vendendo a sua emoção, a sua nostalgia, a sua infância, o resgate de quem você era, o resgate de uma característica sua, pra depois ir lá e, pum, atochar num preço. Chegar lá e falar, ó, tá aqui, infância, nostalgia, beleza, agora me dá R$1.000 por causa disso. É isso que o mercado faz hoje, né? Ou pior, né? Infância, nostalgia, beleza. Ó, vou pegar R$100 seu e daqui a 3 meses eu não sei quanto eu vou te cobrar. Mas calma, faz isso porque é a melhor opção pra você. Cara, que mundo que a gente tá vivendo. A mesma coisa é quando você pega exclusivo de evento, que é uma coisa que existe em todos os setores, em todas as áreas de produtos de luxo, e começa a jogar pra varejo. É um problema você fazer isso? Sim, é um problema, porque você tá jogando pra gente que não tem conhecimento do que é exclusivo. Na internet tem gente que defende isso, e o cara que defende, ele não é culpado. Porque eu sempre que muita gente vai falar assim, mas o cara faz porque ele quer, ele tem que se ferrar. Não, mano, não é assim. Primeiro, porque se você for olhar, existe todo um marketing que é construído antes disso para convencer as pessoas de que elas têm uma necessidade emocional daquilo, e depois, cara, existe ainda um pós-marketing que mostra que aquilo ali é correto, baseado na falta de conhecimento da galera, porque a galera não sabe o que é exclusivo, né? Se você chegar para um cara que tá acostumado a pagar 50 mil numa estátua, eu duvido muito que ele vai botar 50 mil em um produto de varejo que tá com selo de exclusivo. Por quê? Porque já faz parte do mundo dele esse tipo de logística. Agora, quando você pega o brasileiro médio, isso não faz parte da logística do brasileiro médio. Isso foi empurrado, tá? Se criou uma vertente popular de coleção, e nessa vertente popular de coleção tá sendo empurrada a logística de alto padrão. Por quê? Porque essa logística, ela não se banca na vertente popular, e aí é que é a grande crocodilagem. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma vertente popular, cara, você tem que trabalhar ela com as suas possibilidades. Você não tem que ficar emulando outro lado. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Quando você pega uma academia,
academia. Você tem dois tipos de academia. Você tem uma academia que é de luxo, de alto padrão, e você tem uma academia que é a academia de bairro, que a gente chama no meio fitness de academia de ferreiro. A academia de ferreiro, de bairro, ela é um universo totalmente diferente da academia de alto padrão. Inclusive, os públicos geralmente não gostam de frequentar o outro. O cara do alto padrão, ele até pode curtir a de ferreiro e ir, mas não é o espaço dele. O que ele procura tá no alto padrão. E o cara da de ferreiro, ele até pode ir na de alto padrão e curtir, mas na maioria das vezes ele não gosta. Por quê? Porque o que ele procura enquanto academia, enquanto ginásio, tá na de ferreiro. Isso porque a academia de ferreiro, ela vende a verdade do que é uma academia de bairro, uma academia de ferreiro. Isso eu tô falando das academias raiz, tá? Não tô falando das Nutelinha não, mas as raizonas, elas vendem a verdade do que é o treino da academia de bairro. Enquanto a academia alto luxo, padrãozona, ela vende o esquema alto luxo, padrãozão, né? E cada um tem a sua verdade, ninguém tá certo e ninguém tá errado. Só que ali você tem uma característica onde cada um está oferecendo aquilo que está na sua possibilidade. Se a academia de ferreiro começar a incorporar elementos da academia de luxo, ela não vai sobreviver. A mesma coisa acontece quando fica fazendo essa exportação dos elementos do colecionismo de alto padrão de luxo para esse colecionismo mais popular, né? E aí entra essa parada de você, por exemplo, precisar pegar um produto que tem um selo exclusivo Comic Con e vender no varejo. Por quê? Porque vou dar um exemplo aqui, tá? Um Dragon Ball exclusivo da Comic Con, ele nunca vai se pagar, porque ele nunca vai conseguir vender o suficiente em 4 dias de evento para fazer valer a pena. Para fazer isso, você precisa de uma coisa extremamente cara, tá? Então você vai pro varejo. Agora eu digo, por que você vem com essa conversa de exclusivo de evento? Esse produto, ele tem o selo exclusivo, mas ele é mais barato? Ele vai sair no mesmo nível que outros? Ou na grande maioria das vezes, ele vem com um preço maior, né? E isso aqui que eu tô falando não é pra você que pode pagar pelo que você quer, porque pra você talvez faça sentido o que eu vou dizer, mas é uma coisa que não faz diferença, porque você paga e não tá nem aí, eu tenho dinheiro, eu pago, eu quero que seja assim, ok, beleza, está no seu mundo. O que eu tô falando aqui é pra você, o cara que trabalha, o cara que ganha 1, 2 salários mínimos, o cara que espera a promoção, o cara que espera o cartão virar pra pegar, o cara que vai comprar o X e deixar o Y de lado. Essa reflexão é pra você, tá? Entende? O que a gente tem hoje de mercados e de preços não estão mais convergindo, eles não estão mais andando juntos. Então, colecionáveis e games, pelo fato deles não terem um ajuste que anda lado a lado, é uma das coisas que eu considero que hoje ficaram tão caras que estão se tornando coisas que não valem mais a pena a gente ter. Por quê? Porque quando você confronta o produto com o ganho do brasileiro, a conta não fecha, é conflito. A conta não fecha, não faz diferença, você tem que cometer uma loucura pra isso, né? Que é uma loucura você, de repente, fazer 12 vezes sem juros num videogame ou num jogo pra poder pegar, ou num boneco. É loucura você fazer isso, você não pode fazer isso. Então, são coisas que por uma ação de mercado e, na minha opinião, por uma falta de verdade do mercado, porque eu acho que isso é falta de verdade por conta do mercado, porque ele poderia assumir quem ele é e criar as vertentes, porque se criar uma vertente real e honesta do colecionismo popular, tipo, ó, aqui a gente tem um mercado de colecionáveis que é mais barato, que é pro cidadão médio, que é pro cara que ganha 2, 3 salários mínimos, que ele vai conseguir comprar. Não vai sair nada exclusivo, não vai sair nada especial, mas vai ter produto pra você. Cara, vai vender, e vai vender muito. Por quê? Porque o povo, a galera, ligando pra fazer parte de alguma coisa. Vocês, mercados, né, formadores aí, vocês é que acham que isso é importante pro povão. Pro povo, eu não tô falando aí pro cara que se acha povo, tô falando do povão mesmo, a galera mesmo. Você aí que tá me ouvindo, que você tá ligado que você tá nesse meio. O povo mesmo, ele quer saber de ter um negócio. Pro povo, dane-se que tem um selo. O povo não liga pra selo, sabe por quê? Porque ele não tem o sem selo. Entendeu? Então ele tá brigando pra ter o sem selo. Então pra ele tanto faz, porque tem a caixa especial. Foda-se a caixa especial. Porque o cara tá brigando pra ter a caixa base. Você entendeu? O de caixa base.
essa parada. Então, quando começar a existir verdade, quando o mercado, as lojas, as empresas, todo mundo, os criadores de conteúdo, não vou falar porque é tudo influencer, né? Os influencers começarem a ter culhão para poder assumir o que é e começar a olhar para os 60%, 70% da população do jeito que eles têm que ser olhados e realmente começar a passar uma solução para eles, você pode ter certeza que vai ser o dia que a bolha vai ser furada e o mercado vai crescer pra caramba. Porque essa conversa de, é um mercado nichado, é para poucos, não é. É porque assim, é tanto empecilho, é tanta frescura que ninguém se interessa por isso, né? É que nem você começar um empreendimento. A maioria das pessoas tem inteligência para começar um empreendimento. Elas não começam porque o Brasil é tão burocrático que você desiste nos 2 primeiros dias. A maioria das pessoas tem inteligência para fazer coisas que vocês nem imaginam. Só que as pessoas não fazem, por quê? Porque é tanta barreira que o cara não chega lá. A maioria das pessoas teria sim a parada de abraçar um colecionismo como abraçou todos os outros mercados e universos geek e nerd que existem por aí, mas não abraça por quê? Porque é tanta frescura, é tanta infantilidade, é tanta criancice que é melhor o cara continuar lá vendo as séries da Netflix que compensa mais. Então, por essas e outras, 2023, a gente tem games e colecionáveis como uma coisa que eu acho que seria radical dizer que não compensa mais, mas que está começando a não valer a pena você ir atrás, né? Agora, se vai ser assim ou não, só o futuro vai dizer. Coloque aí nos comentários o que você pensa disso. E faz sentido pra você existir uma vertente popular de games e colecionáveis que converse com você e que tenha a ver realmente com a sua realidade? Fala aí e a gente se vê numa próxima oportunidade, beleza? Caramba, falei pra caramba em 21 minutos, era pra ser... Eu tinha planejado essa parada aqui pra mais ou menos uns 8, 9, mas descambou. Enfim, é isso, né? Então, até o próximo vídeo, falou, valeu, bebam água e é nóis!